Policial militar é afastado das funções, suspeito de agredir porteiro de escola. Carnaval da Paz de Campina Grande chega ao fim nesta terça-feira. Confira os horários de retorno dos bancos, comércio e repartições públicas após o carnaval. E ainda, Souza encara motoclube fora de casa com esperanças de classificação. Hoje é terça-feira, 4 de março de 2025. E o Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. A gente começa essa edição mostrando que um policial militar foi afastado das funções, suspeito de agredir o porteiro de uma escola. Esse caso aconteceu em Alagoa Nova. Final da noite de domingo em Alagoa Nova, no Brejo. O porteiro da Escola Municipal Violeta Costa de Souza está no seu local de trabalho. De repente, chega um jovem numa bicicleta e passa algumas informações ao porteiro. Logo em seguida, chega um homem e o condutor da bicicleta sai. O homem é um cabo da Polícia Militar que serve no 9º Batalhão em Picuí, no Curimataú. Daí para frente, o que ocorre é uma situação de constrangimento para o porteiro em face da forma de como ele é supostamente revistado. O porteiro é empurrado várias vezes e tem a arma apontada para a cabeça dele. Toda essa situação demora cerca de 1 minuto e 40 segundos. Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia Seccional de Esperança. As partes foram ouvidas. De acordo com o porteiro, tudo tem a ver com o fato de o policial ter sido barrado recentemente na festa Caminhos do Frio. E isso teria causado toda essa situação de domingo à noite. O tenente-coronel Ilmário, comandante do 9º Batalhão, se pronunciou em relação às medidas tomadas pela Polícia Militar. O que nos chegou é que o militar estava de folga, teria se envolvido em uma ocorrência e que o policiamento local estava à procura de identificar o militar para os devidos procedimentos. O militar foi identificado e, de imediato, a guarnição, junto com as partes, com as vítimas, foram conduzidas à delegacia e apresentadas à autoridade policial, o delegado. O delegado, ao ouvir as partes e ao ouvir o militar, entendeu pela abertura de um termo circunstanciado, o TCO, e irá ser, a partir daí, aberto um processo investigativo que irá apurar a ação do policial militar. Com relação à Polícia Militar, já agora pela manhã, determinei ao meu subcomandante que procedesse uma abertura de um procedimento administrativo paralelo ao que vai já ocorrer com a Polícia Civil, mas no caso da Polícia Militar, um procedimento administrativo para apurar a conduta do policial militar, já que somos regidos pelo regulamento disciplinar policial militar. E até o término das apurações, o policial que trabalha no policiamento operacional, na Rádio Patrulha, ele está sendo afastado dessa atividade operacional para uma atividade interna, enquanto é feito toda a parte de apuração frente às denúncias contra ele imputadas. E a Prefeitura Municipal de Alagoa Nova, através da Secretaria de Administração, emitiu uma nota de repúdio diante de toda essa situação que aconteceu envolvendo o policial militar a paisana, de folga, e o porteiro da Escola Municipal Violeta Costa de Souza. Num trecho da nota, diz o seguinte: ainda que se reconheça a importante função exercida pela Polícia Militar da Paraíba na garantia da segurança da coletividade, espera-se da corporação e seus integrantes o uso racional e mínimo da força com autocontrole para a manutenção da ordem pública quando necessário, sendo certo que o uso da força policial jamais pode ser traduzido em ações truculentas contra cidadãos, o que viola diretamente o Estado democrático de direito, causando graves danos.
Olha, a gente mostra agora imagens chocantes. Uma bebê por pouco não foi vítima de uma bala perdida durante uma tentativa de homicídio. Esse caso aconteceu no dia 26 de fevereiro na cidade de Pedras de Fogo, mas só agora as imagens foram divulgadas. De acordo com informações, o alvo dos homens que chegaram atirando era o pai da bebê, que sobreviveu apesar dos muitos disparos. A polícia informou que ainda não conseguiu identificar os suspeitos. Olha, a gente vai mostrar agora um grave acidente que acabou matando um jovem durante o final de semana. O corpo dele foi sepultado ontem, em meio a muita comoção e um desabafo do pai que vale a pena a gente escutar. O acidente de moto aconteceu no sábado à noite, próximo ao Alto da Serra, em Campina Grande. E na noite do domingo, o jovem Wesley Ferreira dos Santos morreu no hospital de trauma, para onde foi socorrido pelo SAMU. Ele tinha 23 anos de idade. Wesley morava em São Sebastião de Lagoa de Roça e trabalhava no Hospital Universitário em Campina Grande. Ele era bastante conhecido na cidade. E chama a atenção um vídeo que foi gravado ontem à tarde no velório do jovem Wesley em uma igreja evangélica em São Sebastião de Lagoa de Roça, onde o pai dele, o senhor Everaldo Cardoso, faz um comovente e forte desabafo. Aqui é um pai que está falando que perdeu o filho por causa de desobediência. Você jovem, escute! Não deixe de escutar seus pais, não! Não deixe de escutar um conselho, não! Porque ele só está aqui hoje aqui por falta, não é de conselho, de amigo dando conselho, não é! É por falta de ouvir as experiências mais velhas! Então escute! Foi um momento de muita emoção e comoção. A igreja estava tomada por familiares e amigos. Não havia espaço para todo mundo. No final da tarde de ontem, o corpo foi sepultado no cemitério de São Sebastião de Lagoa de Roça. Ainda não tem informações da dinâmica do acidente. Wesley sofreu traumatismo crânioencefálico. Ele tinha uma filha do primeiro relacionamento e sua atual esposa está grávida. É aquela coisa, né, gente? Escutar pai e mãe faz toda a diferença. A sabedoria e principalmente a intuição, aquilo que o pai e mãe sentem é muito importante. Então, não deixa de escutar, não. Depois a gente acaba se arrependendo. Olha, a polícia prendeu uma dupla suspeita de tráfico de drogas na região de Ingá. Vamos ver todos os detalhes agora. Essas imagens que vocês estão vendo aí, imagens de Ney Ferreira, são da condução dos dois suspeitos que foram trazidos aqui para a cidade da Polícia Civil pelo pessoal da 9ª Seccional de Itabaiana. Então, esses dois conduzidos são adultos e foram trazidos aqui para a carceragem da cidade da Polícia Civil e vão responder por tráfico. A informação dá conta de que um deles já é reincidente e a polícia estava de olho nessa dupla, que foi, como eu disse, presa numa situação de flagrante por tráfico de droga na cidade de Ingá. Há uma informação também de que um menor estava com eles. Então, além do tráfico, eles devem responder justamente pela corrupção de menores. E olha, um crime brutal foi registrado em Cabedelo, na região da Grande João Pessoa. Um homem foi morto a facadas e tiros. O corpo dele foi arrastado de dentro de casa para a rua. Vamos ver. Nós estamos aqui na rua onde aconteceu o crime durante esta madrugada. Um homem foi morto com diversos disparos de arma de fogo na cabeça e também sinais de arma branca no corpo, uma espécie de facão também perfurando então o corpo. Além de ter sido morto, ele foi arrastado para o lado de fora da residência. A perícia conseguiu ver então a marca do rastro de sangue saindo do cômodo da residência até aqui do lado de fora, onde ele ficou então em uma poça de água. A rua cadastrada na prefeitura de Cabedelo, aqui no bairro do Jacaré, é cadastrada como a Rua São Pedro e alguns moradores também já conheciam como a José Coelho de Bulhões. A gente consegue trazer de informação de que a perícia aconteceu no local, consegue ali também já precisar para a gente, no mínimo, só aqui na região, entre a casa, o corpo e onde
onde a gente está, no meio da rua, mais de 20 cápsulas ali que foram então disparadas. E aí a gente consegue trazer a informação também de que os moradores na região estão bastante assustados, porque isso aconteceu por volta das 3, 4 horas da manhã. E aí a gente consegue conversar em off com esses moradores, que têm medo, claro, de falar também, que conseguiram ouvir ali pelo menos mais de 100 disparos. Foram muitos tiros durante a madrugada, ninguém teve coragem de sair na rua para ver o que estava acontecendo, mas quando amanheceu o dia, viram de fato o homem aqui do lado de fora e também a polícia já no local. Olha, vamos mudar de assunto, falar de Carnaval da Paz. Isso porque nesta terça-feira chega ao fim esse evento que é tão esperado e que reuniu mais de 300 mil pessoas aqui em Campina Grande. A programação do último dia do Crescer Encontro da Família Católica está sendo encerrada com a Santa Missa, celebrada neste momento pelo bispo Dom Ducênio Fontes de Matos. Já a Consciência Cristã vai encerrar as atividades às 22 horas no Parque do Povo. As atrações contam com eventos para mulheres, adolescentes e crianças. A programação à noite começou às 19 horas e vai até às 22 horas. Contam com as plenárias com Jonas e Ronaldo Lindório no Tabernáculo. Já o evento A Palavra Revelada, que aconteceu na Quinta da Colina, Maison, também está sendo encerrada agora à noite, com a palestra de Mateus Riso e também o pastor Rafael Santos. Mais cedo, o MIEP, no Garden Hotel, encerrou as atividades à tarde, com o lançamento do MIEP 2026 e a palestra final, intitulada O Evangelho como Fonte de Esperança e Consolações, ministrada por Gustavo Silveira. Olha, por causa do feriadão do Carnaval, os bancos só vão reabrir amanhã após o meio-dia, seguindo o expediente até o horário normal, às 4 horas da tarde. Já no comércio, a decisão de abrir às 8 da manhã ou depois do meio-dia fica a cargo dos empresários e o expediente também segue até o horário normal. Já as repartições públicas seguem em ponto facultativo e só voltam ao expediente normal na quinta-feira pela manhã. A seguir, os preparativos do Souza para mais um desafio na Copa do Nordeste e ainda os benefícios da prática do yoga para a saúde física e mental. E a gente volta falando de futebol de Copa do Nordeste. O Souza entra em campo amanhã, às 7 horas da noite, contra o Motoclube, jogando no Castelão, lá no Maranhão. Essa partida vale pela 5ª rodada da competição. E o Dino está tentando manter a cabeça no lugar, já que ele vem de uma eliminação polêmica na Copa do Brasil e tem que focar também nas semifinais do Campeonato Paraibano. O professor Paulo Foiani vai ter um trabalho duro pela frente. Então, eu acho que tudo é válido nesse momento, quando há uma semana, na realidade não é nem de descanso, é para a gente poder desenvolver, né, um pouco mais a parte física, nível de força, né, e também trabalhar a parte tática, né. Isso aí foi importantíssimo, né, e a gente agora tem essa partida contra o Motoclube, na quarta-feira, né, a gente está levando uma equipe alternativa, mas essa equipe alternativa, praticamente todos os atletas jogaram, né? E eu deixei metade da comissão técnica, né, em Souza, justamente para os atletas que ficaram poder também buscar uma melhor performance, principalmente a nível de força, né? E dentro desse planejamento, né, a gente vai para essa partida contra o Motoclube jogando para vencer, né? A gente ainda está vivo na competição. E acredito muito nessa equipe que vai iniciar essa partida, né? E posteriormente depois a gente tem uma viagem difícil, né, de retorno, e para fazer somente um treinamento, né, tático na sexta-feira, para sábado a gente já viajar para Campina Grande, né, e fazer essa primeira partida contra a equipe do Serra Branca, mas muito confiante e acreditando muito no planejamento que está sendo feito para que as coisas possam dar certo. Com certeza. O que eu comentei com eles no dia seguinte
E nós que vivemos o futebol, a gente tem que ser muito resiliente, né? O poder de absorção, tanto na vitória quanto na derrota, ele tem que ser imediato. Foi uma derrota dolorida, não classificação, foi um empate, mas perdemos no pênalti, né? Nas penalidades. Foi uma derrota ali muito dolorida, principalmente da forma que foi, né? Nos tiraram, né, a passagem de fase da Copa do Brasil, né? E na noite após o jogo foi muito dolorido, mas daí no dia seguinte, como a gente já tem essa sequência de jogos pela frente, meu comentário com os atletas para que eles absorvessem aquilo ali o mais rápido possível e que nós temos que viver agora o próximo jogo. Não adianta a gente lamentar, né, o que aconteceu, os fatos que aconteceram, porque não vai voltar mais atrás, é deixar a diretoria buscar dentro dos nossos direitos legais, né, alguma possibilidade de reverter. E nós temos que trabalhar e é o foco total agora contra a equipe do Motoclube. Olha, mudando de assunto, a gente vai falar agora do yoga. Pois é, uma prática que une exercícios, meditação, relaxamento e controle respiratório. Apesar de não ser considerado um esporte, a técnica tem sido reconhecida como atividade física. Além disso, as pessoas estão buscando cada vez mais esse espaço de conexão interior para aliviar o estresse do dia a dia. O yoga, tradicionalmente visto como uma prática meditativa e espiritual, está sendo cada vez mais reconhecido como atividade física, mas a classificação como esporte ainda gera debate. Para ser considerado o esporte uma atividade, precisa ser competitiva, regulamentada e ter regras fixas, características que, inicialmente, não associamos ao yoga. No Brasil, o yoga ainda não é praticado como um esporte regulamentado. Não há uma federação nacional para o yoga esportivo, o que impede a participação em competições internacionais. A professora de yoga, Poliana, não considera o yoga um esporte. Para ela, é um momento de relaxamento e espiritualidade, onde a conexão consigo mesmo é o foco principal. No meu ver, né, na minha opinião, ela se encaixa mais como uma prática espiritual e mental. Mas existem muitas vertentes do yoga e cada professor ele pode ter uma visão diferente sobre isso. Ela está muito mais relacionada a questões de respiração e mesmo com a flexibilidade e alguns exercícios de força que a gente precisa fazer, a respiração ela flexibiliza esses movimentos. Então, no meu ver, ele não é uma prática esportiva. Kaline Tomás pratica o yoga há 2 anos para trazer mais reflexão ao dia. É uma forma de encontrar algo diferente e não ver como um esporte. Eu pratico a yoga há cerca de 2 anos. E a yoga, ela significa, né, uma prática para mim que me traz mais naturalidade, mais reflexão do dia a dia. E uma prática que faz com que eu possa refletir tanto a nossa vida no cotidiano, quanto também desacelerar mais na minha área de trabalho. Pois a prática de 2 anos, como é que você está se sentindo hoje? Bem, eu me sinto bastante tranquila, né? Então, assim, no dia que eu venho, que pratico a yoga, eu durmo melhor, eu reflito mais sobre o ser humano em si, né? Eu tento trazer para mim a prática como um bem-estar, não só individual, mas também coletivo. As pessoas estão buscando cada vez mais esse espaço de relaxamento e conexão interior, especialmente em tempos tão corridos e estressantes. A procura ela vem aumentando cada vez mais devido às questões de saúde, né? As pessoas vêm entendendo que a prática do yoga ela auxilia no processo de saúde mental. Então, com o auxílio da respiração e dos movimentos, a gente pode trazer saúde para a nossa mente e para o nosso corpo de uma forma geral, integrativa. É uma prática integrativa que envolve corpo, mente, emoção, espírito e energia. Levando em consideração que a nossa sociedade está vivenciando uma sociedade muito estressante, acelerada, uma sociedade depressiva, então, assim, a prática da yoga vai fazer com que a gente possa se sentir melhor, trazer mais a natureza, a consciência, essa centração de tudo isso em um espaço só, nutrindo a nossa mente e o nosso corpo. E o Borborema Notícias vai ficando por aqui. Uma boa noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Tô te esperando.